Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 40. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Agora olha o verso 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, meu Deus, ele tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Talita cumi, levanta-te, menina. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Deixa a tua Bíblia aberta, fecha os teus olhos um instante mais. Pai, nós oramos para que a Tua palavra produza vida no nosso coração e no nosso espírito. Senhor, eu Te entrego os meus 5 pães, 2 peixinhos, que nada são para mim, mas nas Tuas mãos o Senhor pode alimentar toda uma multidão. Senhor, obrigado por falar conosco, ao nosso coração nessa noite, não ser somente uma pregação, uma palavra elaborada, mas ser verdade e vida para o nosso espírito, que nos confronta, que nos aviva, que nos leva a viver a Tua vontade. Nós Te damos total liberdade, a nossa mente está debaixo do Teu controle e que a Tua voz fala conosco nessa noite. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Semana passada nós falamos da cura daquela mulher de fluxo de sangue. Mas aqui nessa ocasião, que se mistura com aquela história daquela mulher, Jesus está voltando agora de Gadara. Ele acaba de expulsar um demônio de um homem, de um jovem, que ele se jogava no fogo e na água. E as correntes ele arrebentava quando estava possesso por aquela legião. Quando Jesus chega naquela região, aquele demônio, aquela legião é vencida, aquele jovem ele é liberto. E agora o jovem com banho tomado, roupa nova, cabelo penteado, aquela cidade fica maravilhada quando vê o poder de Jesus Cristo. Por quê? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aquele jovem quer dizer assim: Senhor, eu quero seguir o Senhor agora, eu quero ser talvez o 13º discípulo. Mas Jesus diz: não, você não vai me seguir aqui, você vai voltar para o meio da tua casa, e lá onde você era um treteiro, é lá que você vai viver milagre, e é lá que você vai ser discípulo. Lá onde você atazanou a ideia dos teus pais, da tua mulher, do teu marido, é lá que eu vou fazer de você o meu seguidor, o meu discípulo, para glorificar o meu nome. Porque às vezes Jesus não vai te levar para você ser missionário na África, não vai te levar para você ser missionário no Nordeste, não vai te levar para você ter um grande ministério nas nações, não. Às vezes Jesus vai te dar um grande ministério, você dentro da sua casa, honrando o nome que Ele te deu lá na tua família, restaurando o teu lar, aquele lar que você mesmo, sem sabedoria, destruiu, e agora você tem a oportunidade de ser missionário dentro da tua casa. Jesus chega dessa situação e ele está agora numa outra região. Quando ele chega lá, já tem uma multidão, 3, 4, 5, vamos botar 10 vezes mais do que essa que está aqui me vendo. E tem uma multidão, diz a palavra do Senhor, recebendo, esperando ele com alegria. Igual quando Jesus conta a parábola do semeador, aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas vindo a provação, logo perde o ânimo, porque não tem raiz em si mesma. Então tinha uma multidão, eu quero que você mergulhe no cenário. Tinha uma multidão que estava com alegria porque o verbo acabou de chegar, o poder de Deus acabou de chegar. O Senhor do poder acabou de chegar. Jesus acabou de chegar, eles estão felizes com isso. Mas todo mundo está feliz.
mas ninguém teve a atitude correta. E não é porque a gente recebe a palavra com alegria que a gente está entendendo a plenitude do que Deus tem para nós, porque às vezes não estamos tendo a atitude correta com a palavra que estamos ouvindo e recebendo aqui. Porque tinha uma multidão feliz, mas um homem que não pertencia àquela multidão é que teve a atitude correta. Quem era esse homem? Jairo, chefe da sinagoga, fariseu, doutor, letrado. Alguém que não reconhecia, preste muito mais atenção, não reconhecia Jesus como Messias, não reconhecia Jesus como profeta, não reconhecia que Jesus era um mestre da lei, não reconhecia. Mas agora, esse mesmo homem, doutor da lei, chefe da sinagoga, que não reconhecia Jesus, diz a palavra do Senhor que ele chega, ele rasga a multidão, e ele está numa situação agora de se humilhar perante todo mundo. E ele está dizendo: eu te adoro, Jesus, por favor, vem na minha casa. Por favor, vem na minha casa, porque eu preciso que o Senhor mude a minha história a partir de hoje. A primeira coisa que eu quero tratar com você hoje é: assuma o risco. Se você não assumir o risco de fazer algo diferente, a sua vida vai continuar a mesma até o dia da sua morte ou da volta de Jesus. Aquela multidão continuou sendo multidão. Você sabe o nome daqueles que estavam lá na multidão? Pelo menos 2? Pelo menos 3? Pelo menos 1? Não. Você só lembra o nome de Jairo e também da mulher do fluxo de sangue. Os 2 que assumiram o risco de dar certo ou não. Assumiram o risco da fé curá-los ou não, mas eles assumiram o risco. Eles assumiram o risco de fazer alguma coisa e não ser mais um crente na legenda do IBGE. Eles assumiram o risco de acreditar que Jesus, o Jesus que é pregado domingo à noite em todas as igrejas, tinha o poder de fazer algo na casa deles. Tinha o poder de fazer algo na vida deles, no coração deles. Cada um aqui tem a sua história, óbvio. A mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos, ela sangrava, uma enfermidade que ninguém podia curar. Jairo agora está com um baita problema. Que problema? Ele está com uma área da vida dele morrendo, que no caso era a filha dele. A Bíblia não diz se era filha única ou se tinha mais filhos, mas a filha dele está em casa, em estado terminal, morrendo, e agora Jairo no meio da multidão, se jogando no chão, assumindo o risco de dar certo ou não. Só que assim, a má notícia já estava na casa de Jairo. E ela ia continuar lá de qualquer jeito. Ele só tinha um caminho: acreditar que Deus pode mudar a sua história. Acreditar que Jesus pode mudar o cenário, pode mudar tudo. Que não existe cenário difícil para que o Senhor não possa transformar. A primeira coisa é essa: assuma o risco de dar certo ou não, mas faça alguma coisa. Assuma o risco de acreditar de novo. Assuma o risco de ter fé mais uma vez. Assuma o risco de liderar de novo. Assuma o risco de tomar para você aquilo que você sabe que é seu mais uma vez. Por quê? Você não pode parar nas suas desculpas. Nem o cansaço, nem o que deu errado, nem o problema que está acontecendo, nem a vontade de parar. Vontade, você já ouviu muito da sua mãe. É coisa que dá e passa. E se você tomar atitudes na sua vida só porque você está com vontade, aonde você vai parar, hein? Tem dia que a gente está com vontade de arrumar um problema. Tem dia que a gente está com vontade de jogar o carro em cima dos outros. Tem dia que a gente está com vontade de dar um soco em alguém. Tem dia que a gente está com vontade. Mas se a gente fizer tudo que a gente tem vontade, o presídio estava lotado, estava cheio. Ou o Cananéia, estava cheio. Você não pode fazer aquilo que você tem vontade, você tem que fazer aquilo que está escrito. E porque está escrito, então você tem que conduzir a sua vida por aquilo que está. Amém. No dia bom ou no dia mau. Quando você está com vontade de viver a palavra e quando você não está nem a fim de ler Bíblia. É nesse dia que você precisa esticar a tua fé e esticar a tua alma. Ele queria conhecer Jesus.
Jairo queria conhecer Jesus. E ele precisou romper a primeira voz. Qual voz? A voz da cabeça. Essa voz a gente ainda não falou. Sabe aquela voz da tua cabeça? Que às vezes te sabota e quer te roubar o melhor de Deus? Sabe a voz da cabeça? Porque imagina, o cara é chefe de sinagoga, tem toda uma reputação, uma história dentro de Israel. Ele chega agora, tem uma multidão cercando Jesus e a voz na cabeça dele. Pensa comigo agora, o que não está falando na cabeça dele? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou perto dessa gente? Será que isso vai dar certo? Ou então, já tem muita gente fazendo, para que eu vou fazer também? Olha a voz da cabeça que tenta te roubar. Não, para que eu vou insistir nisso? Já tem muita gente insistindo, já tem muita gente indo, já tem muita gente no ministério, já tem muita gente naquela igreja, já tem muita gente fazendo isso, para que eu vou assumir esse risco? E aí a voz da cabeça te rouba do milagre, da ação de Deus, te rouba daquilo que Deus pode fazer de melhor na tua vida, porque você deu ouvidos à voz da mente. E nem sempre a vozinha que está falando na tua mente está vindo do céu. Nem sempre a vozinha que está falando na tua cabeça está vindo do coração de Deus. Você precisa entender que a tua carne fala, a tua alma fala, o diabo fala e Deus também fala. Então, de todas as vozes que você ouve ao seu redor e na sua mente, 1/4 somente é que presta. É a voz que vem de Deus. O resto quer puxar você para trás. Ou às vezes a voz da tua cabeça manda você fazer coisas que misericórdia, né? Você jura que é Deus contigo. Vai dar certo, vai sim, vai, tem tudo para dar certo, faz sim. Vai mesmo, entra mesmo, vamos lá, vai. Compra mesmo. Faz essa aliança mesmo. Fecha negócio mesmo. Vai dar certo. Mas se você não para ouvir a voz de Deus, você entra em cada caminho perigoso. E a palavra do Senhor diz em Provérbios que há caminhos que aos olhos dos homens parece ser caminho bom, mas no final é caminho de morte. Assuma o risco de fazer alguma coisa para Deus. Assuma o risco de não ser um crente comum, por favor, assuma esse risco. Porque senão você vai passar a vida inteira e a única coisa que você vai ter para contar no final da vida é que você pagou as contas. É que você sobreviveu. Não. Você precisa assumir o risco de ter uma fé que vai te levar a viver o sobrenatural na tua vida. Aleluia! Então assuma o risco, porque poderia ter dado certo para Jairo, como poderia não ter dado certo, mas ele assumiu o risco de fazer alguma coisa. Por quê? O que ele faz? Eu acredito que, por ele estar todo paramentado com a roupa de fariseu, de doutor da lei, possa ser que à medida em que ele foi se aproximando, talvez a multidão fosse abrindo caminho para ele entrar. Possa ser. Ou possa ser que a multidão olhasse para ele com os olhos meio tortos assim, julgando. Mas o que importa não é isso, importa o que ele fez quando ele se aproximou de Jesus. Ele pega toda a reputação e a história dele e ele se joga no chão. Quando a palavra diz assim, ele se prostrou, o original ali é prosconeu, que significa colocar o peito e a boca no pó. Imagina a cena. Um homem todo paramentado com roupa de doutor da lei, quando se aproxima do verbo, do poder de Deus, do Filho de Deus, ele se joga no chão agora, peito no chão, boca no pó. E, acredito eu, segura nos pés de Jesus e diz, por favor, eu preciso que o Senhor venha na minha casa hoje. Por favor. A gente sabe o final da história e sabe que Jairo tinha um problemão, a filha estava morrendo. Mas ele não chega falando, Jesus, a minha filha está morrendo. Ele chega dizendo, Jesus, eu gostaria que o Senhor fosse na minha casa. Por isso eu digo para você que Jairo queria conhecer Jesus. Ele não chegou só para resolver um problema. Ele não chegou num culto só para receber uma vitória. Ele recebeu para levar Jesus para a casa dele. Ele recebeu para levar Jesus para mudar as coisas de lugar na vida dele, na casa dele. E ele entendeu que a cura da filha dele seria uma consequência de andar com Jesus.
Entenda, por favor, que existem coisas na nossa vida, e na verdade todas elas, são consequências de andar com Jesus. São consequências de trazer Ele para o seu dia a dia. E Ele sabe, a palavra do Senhor diz, eu sei o que vocês precisam. O Pai sabe que vocês precisam de comer, de vestir, de beber. Agora, não andeis ansiosos por coisa alguma. Com que a vez de comer, de beber, de vestir? Porque o Pai que está nos céus tem cuidado das aves do campo, tem cuidado do lírio, tem cuidado, se Ele tem cuidado deles, que dirá vocês que são filhos. Agora, o que a palavra do Senhor conclui dizendo? Buscai, entretanto, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão. Entenda que se você traz Jesus para o teu barco, se a tempestade se levantar, Jesus está no barco. A tempestade deixa de ser sua e passa a ser dele. O problema deixa de ser unicamente seu e passa a ser dele, porque ele está na sua casa. Porque ele está andando com você, você está andando com ele. E viver milagres sobrenaturais de Deus na nossa vida é consequência de andar com Jesus todos os dias. Agora, talvez nos ensinaram errado, que a gente precisava fazer campanha de tempos em tempos, que a gente precisava subir talvez 40 dias no monte para obter alguma coisa de Deus, quando na verdade a palavra já disse que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Ele já entregou para nós uma vida em abundância, mas é aqui que a gente tem dificuldade, de ser amado por Deus, de ser cuidado por Deus, de saber que Ele já fez, de andar com Ele, de estar com Ele. Parece que às vezes a gente tem uma oscilação de constância muito grande. Eu não sei se você já passou por isso. Parece que tem semana que a nossa fé está lá em cima. Jesus, eu estou aqui, eu estou pronto. Se o Senhor voltar agora, eu estou na glória. E tem semana que você diz, não volta agora não, Senhor. Porque se o Senhor voltar hoje, talvez eu vá para o inferno. Espera mais um pouquinho. Agora, existe um lugar em Deus de constância, aonde apesar do dia mau, e apesar das coisas estarem boas demais, a tua fé continua na presença de quem Jesus é. E é nesse lugar onde as pessoas podem nos trair, nos frustrar, nos decepcionar, ir embora, coisas ruins acontecerem na nossa casa, que a fé na presença continua inabalável. Quem Ele é continua inabalável. Amém? Essa é a proposta que Jesus tem para nós, de nos levar a um nível de constância, de fé na presença dEle, que talvez nós ainda não experimentamos até aqui. Tudo bem? Agora, alguma coisa aconteceu, porque ele se prostra com o peito no chão, com boca no pó. Só que aí acontece o seguinte, um pouco antes dele tocar Jesus, acontece a história da mulher do fluxo de sangue. 12 anos aquela mulher estava enferma, e pela lei da época, na época eles estavam debaixo da Torá, havia uma lei, que aquela mulher, porque estava sangrando, ela era impura. E quem tocasse naquela mulher, também se tornaria. A mulher toca em Jesus. Então, pela regra dos homens, quem está impuro agora? Jesus se torna impuro. Em outras palavras, é uma prefiguração do que ele fez na cruz. Ele absorveu a impureza, ele absorveu a iniquidade, ele levou sobre si. Agora Jesus está impuro aos olhos dos homens. Agora chega o chefe da sinagoga, que sabia o que tinha acontecido. E ele tem uma escolha a fazer: reputação ou salvação? Com o que eu continuo? Porque vai ter um momento que a coisa vai estreitar tanto na nossa vida que a gente vai ter que escolher se a gente continua mantendo a nossa pose, a nossa reputação, a nossa armadura de que está tudo bem, ou se a gente vai se rasgar na presença do Senhor, da multidão, não interessa quem está perto, para fazer o que tem que ser feito. Segunda coisa que eu quero tratar com você é essa: viva o processo da humilhação. A gente tem problema de ser humilhado. A gente não gosta. A gente acha que quem nos humilha é o diabo. Quando na verdade o diabo não humilha ninguém, o diabo ensoberbece as pessoas. O diabo não humilha ninguém, o diabo ilude você, fazendo você achar que está tudo bem na sua vida. Vamos provar isso?
Quando Jesus está sendo tentado pelo diabo no deserto, o diabo pega Jesus e leva até Jerusalém, na parte mais alta do templo, no pináculo do templo. Foi o diabo que levou Jesus na parte mais alta do templo e mostrou para ele todos os reinos desse mundo. Existem lugares altos que é o diabo que te permite ir, que até abre a porta para você chegar lá. Por quê? Porque ele sabe que quanto mais alto um caráter não tratado chegar, maior será a queda. Então ele te ilude, ele te enche de coisas, ele aumenta a tua agenda, pelo multiplicar dos teus afazeres, houve-se então iniquidade em ti. Agora Deus não. Se Deus precisar usar um processo de humilhação para salvar você, como um bom pai, Ele vai fazer. 1 de Pedro, abra sua Bíblia, por favor. 1 de Pedro, capítulo 5 e o verso 6. Primeira de Pedro, capítulo 5 e o verso 6. Olha o que está escrito aí. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos, portanto, perante a poderosa mão do vosso Deus, porque ao vosso tempo Ele vos exaltará. Olhe para mim. Viva o processo de humilhação que Deus tem para você. Pastor, que coisa é essa? Eu venho domingo à noite para ser abençoado e você quer falar que eu preciso ser humilhado? A humilhação vinda da parte de Deus, não a humilhação que vai te fazer morrer, não é disso que eu estou falando, mas a humilhação que vai tratar o seu ego, que vai tirar de você resquícios de soberba, que vai fazer de você um homem mais humilde, uma mulher mais humilde. Essa humilhação é boa e todos nós precisamos passar. O que está acontecendo agora com Jairo é que ele chega todo armado, com as parafernálias do farisaísmo, da religiosidade. Só que isso não adiantou, isso não está salvando a filha dele. Entenda, irmão, que existem momentos da nossa vida que a tua religiosidade não vai adiantar nada. A tua religiosidade, ser numa casa cheia de regras, não vai salvar os teus filhos. Não vai salvar o teu casamento. Não vai salvar a tua saúde. E vai haver alguns momentos que você vai ter que abrir mão disso, para você ir até os pés de Jesus, porque só Ele tem poder, só Ele tem a palavra, só Ele tem a salvação para a sua casa. Aquele chefe se humilha, se joga no chão, e agora não tem roupa bonita, agora não tem religiosidade, não tem doutor da lei, não tem líder de 15 anos de ministério, não tem ministro de louvor, não tem pastor, não tem apóstolo, não tem ninguém ali. Só tem um homem dizendo, pelo amor de Deus, muda a minha história. Porque às vezes a gente se veste com uma armadura, como na história de Naamã, por exemplo. Outro príncipe, outro capitão de guerra, lá no Antigo Testamento agora, chefe do exército da Síria. A palavra do Senhor diz lá em 2 Reis, capítulo 5, 6, se eu não me engano, que era um homem bem armado com as suas patentes de guerra, porém, por dentro ele era leproso. Por fora ninguém via a lepra dele. A igreja não via, ninguém via. Os amigos de combate não via. As únicas pessoas que via a lepra daquele soldado, daquele capitão de guerra, era a família. Quando ele chegava em casa e tirava a armadura, via que ele estava leproso. E a cura para ele foi exatamente essa, tira a armadura, para de bobeira, viva o processo de humilhação que Deus tem para tratar você, e aí você vai ser curado. Ele vai e se lava 7 vezes lá no Jordão, lembra disso? Será que não tem coisas na nossa vida atrapalhando a gente de viver o melhor de Deus? Porque a gente insiste em não fazer o que tem que ser feito? Exemplo, você não tem armadura nenhuma aí, fisicamente falando, mas talvez você tenha uma armadura de um orgulho tão grande que você não sabe pedir perdão, que você não sabe se humilhar para alguém, e aí você se arma, mas não fui eu que errei, não fui eu que fiz isso, ele que se quiser que venha até mim. Meu irmão,
Aí a gente é roubado daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, porque a gente é duro de coração, duro de mente, duro de cerviz. A gente mantém uma armadura que não é a armadura de Deus, é a armadura do nosso ego. Por isso eu te garanto, é melhor viver o processo de humilhação que Deus tem. É melhor você mesmo pegar as suas coisas e, como o texto diz, humilhai-vos perante a potente mão do vosso Deus. Humilhai-vos. Vai você, se humilha, porque no seu tempo o Senhor te exaltará. No tempo certo, Deus vai honrar você. Sim, Deus tem honra para você. Deus tem dupla honra para a tua vida. Deus tem alegria para a tua casa. Deus tem um casamento feliz, é claro. Deus tem contas pagas. Deus tem vida em abundância, vida financeira. Deus tem isso para todo mundo. Mas espera aí. Será que você está disposto a viver o processo da humilhação? O processo da rejeição? Eu quero te lembrar só uma coisa: não espere nada diferente da vida de Jesus para você. Ele é o exemplo. E se Ele é o nosso exemplo, a palavra do Senhor diz assim: Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que Ele sofreu. Homem de dores. Aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E aí a gente não quer sofrer. A gente não quer ser rejeitado. A gente não quer ser humilhado. A gente gosta de ser lembrado, isso é bom. Mas vai ter momentos em que o Senhor vai pressionar a gente, sabe por quê? Vinho novo só se faz na prensa da uva, meu irmão. Azeite fresco só se faz na prensa das azeitonas. É pisando no lagar, é pressionando a azeitona, pressionando as uvas, pressionando o trigo. É daí que sai palavra, que sai azeite, que sai vinho novo. Agora, não queira fazer parte de uma geração que não suporta a pressão, que não suporta ouvir não, que não suporta ser esquecido, que não suporta ser humilhado. Sai daí. Sai da fila da bênção, entra na fila do propósito eterno. Sai da fila da sua vitória, entra na fila daquilo que Deus tem para você como ministério de verdade. Amém. E talvez hoje você está num baita processo de humilhação. Talvez hoje você está vivendo um baita processo onde você está sendo apertado de todos os lados, massacrado, pressionado, tanto por Deus quanto por pessoas. Eu tenho uma boa notícia: fique firme, porque a palavra nos garante: ao seu tempo o Senhor te exaltará. Ao seu tempo o Senhor fará através de você um grande testemunho. Amém. Depois que ele está vivendo esse processo de humilhação, ele toma uma atitude. Jesus diz para ele: tá bom, eu vou andar com você. Ele levanta daquele cenário, ele começa a andar com Jesus. Agora ele está caminhando com Jesus todos os dias. Caminhe na palavra. Caminhe com Jesus todos os dias. Jesus deixa de ser um evento que ele encontrou no meio da multidão, e agora ele, com tudo aquilo que ele tinha de histórico, está caminhando com Jesus em plena luz do dia para mostrar para todo mundo que ele era uma nova criatura. Consegue pegar isso? Ele tinha um jeito de andar, por ser fariseu e doutor da lei. Agora ele está do lado do cara que os fariseus odiavam, para dizer para todo mundo: eu tenho um novo estilo de ser, eu tenho um novo estilo de vida, eu ando com Jesus a partir de agora. Já pensou se você levasse Jesus para o teu trabalho amanhã? Já pensou se você levasse Jesus para a tua faculdade, para a tua escola amanhã, e se você andasse com Ele, deixasse Ele conduzir os seus passos? Você ia causar um tremendo impacto nessa cidade. Aonde você passasse, porque as pessoas iriam olhar para você e ver mudança, e ver caráter, e ver o brilho do Espírito Santo através de você. Jairo tomou essa atitude: não importa o que vão falar de mim, eu quero andar com o Senhor a partir de agora. Só que, assim como Jesus disse, por causa da palavra que vem a tribulação, ensinando sobre a semeadura, a parábola do semeador, Jairo começa a andar com Jesus, ele está felizão, é como se fosse o primeiro amor. No meio do primeiro amor de Jairo vem uma má notícia. Que má notícia? Alguém vem falar para ele que aconteceu algo terrível na casa dele. Olha o verso 49. Lucas, capítulo 8 e o verso 49. O cara estava tão feliz, andando com Jesus, estava tudo
dando certo. Quando, verso 49, falava ele ainda quando veio uma pessoa, talvez enviada das trevas, uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já está. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Quando você diz: eu quero caminhar bonitinho a partir de agora. Eu vou ser agora um homem novo, uma mulher compromissada, e de repente no dia seguinte parece que dá tudo errado. Perde emprego, bate o carro, morre o cachorro, chega a doença, vem tribulação, tentação a 1000 por 1, gente do passado te xingando. Eu não sei se você já viveu isso. Mas esse é o processo normal que todo cristão enfrenta e tem que enfrentar. A resistência do maligno tentando te puxar para trás. A boa notícia é que se você tem resistência do maligno contra você, é sinal que você não está mais no time dele. Porque se todas as trevas estivessem ao seu favor, aí eu ficaria preocupado. Sinal que você estava jogando no time do diabo. Mas se agora Satanás, principados, potestades e dominadores deste mundo está cooperando contra você, fique feliz, meu amigo. Embora você tenha lutas, você não está mais no time do diabo. Jairo está caminhando com Jesus e chega a notícia: a tua filha morreu. Eu não sei, você pai, você mãe, qual atitude você teria. Lembrando que você ainda não tinha aquela intimidade tão tremenda com Jesus, você acabou de conhecer Ele. Eu não sei se você largaria o Senhor ali, se você pararia tudo e ia correndo para a tua casa para cuidar do velório. Eu não sei o que você faria. Porque a partir desse momento, quando chega essa notícia, aquilo que era uma caminhada com Jesus à luz do dia, passa a ser agora um cortejo fúnebre. Passa a ser duas pessoas que estão indo para cuidar de um funeral. Imagina a cena. Jesus só estava indo na casa do cara. Agora Jesus está indo com a notícia: a menina morreu. Acabou. Mas Jairo continuou andando com Jesus mesmo no dia mau. Mesmo no dia em que tudo estava dando errado, Jairo não saiu do lado do Senhor. E Jairo deu uma resposta que mudou todo o ambiente. Jairo deu a resposta de continuar perseverando na presença do Senhor, mesmo quando ele não entendia nada. Mesmo quando o ministério não fazia sentido. Mesmo quando ir no culto não fazia mais sentido. Mesmo quando não tinha mais aquela alegria de viver, porque a filha acabou de morrer. E foi o luto que tomou conta. Jairo continuou andando com Jesus. E existe uma bênção, existe um poder na nossa perseverança. Jesus vê a nossa perseverança. Jesus sonda o nosso coração. Os homens vê a aparência, mas Jesus vê o coração do homem. A boa notícia de você andar com Jesus, mesmo nos dias maus, mesmo no dia que você não está entendendo nada, é que Jesus ouve as más notícias. Você não entendeu? Eu vou ler para você. Por você estar com Jesus todos os dias, mesmo nos dias de tribulação, Ele está do seu lado. Jesus ouve as afrontas do maligno. Jesus percebe as afrontas do maligno e é Ele mesmo quem decide intervir, por causa da sua perseverança. Posso provar isso? Olha o que o texto diz. Olha Lucas. Isso, está na hora de orar. Está na hora de orar. Olha o verso 50. Acabou de chegar a notícia: não incomodes os mestres, a tua filha morreu. Jairo, desiste da caminhada. Jairo, vai continuar assim por quê? Se a tua filha já morreu. Olha o verso 50. Mas Jesus ouviu isso. Que coisa boa. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Não temas, crê somente. Você pode dizer para alguém: não temas, crê somente. Para alguém que está andando com Jesus já há muito tempo, diz para ele: não temas, crê somente. A notícia chega, o camarada estava andando com Jesus, ele poderia ter parado a caminhada, ele poderia ter desesperado,
Ele poderia ter perdido a fé, mas Jesus estava com ele. E Jesus ouviu as afrontas. Eu quero te dizer uma coisa, e você sabe que eu não sou aqui da área do pentecostalismo, não. Sou bem sóbrio na ministração da palavra. Mas eu sei também que a palavra de Deus tem poder espiritual. E quando nós estamos num ambiente como esse, onde estamos liberando a palavra, que é espírito e vida, aonde a palavra encontra um pouco de fé, ela faz romper, ela faz milagre. Eu preciso te dizer uma coisa, Jesus ouviu algumas afrontas. Jesus ouviu algumas coisas que veio para a sua vida como más notícias. E talvez você estava como Jairo, num processo de humilhação, com pouca força, quase que virando as costas e indo embora. Mas você não deixou ele. Você não abriu mão de andar com Jesus mesmo fraco, mesmo tentado, mesmo passando dificuldade, mesmo com pouca força, diz a palavra do Senhor, você não negaste o meu nome. Por isso eu coloco uma porta aberta diante de você, uma porta que não vai abrir, que não vai fechar, que não vai abrir, que não vai fechar, diz o Senhor. Jesus ouviu aquela afronta. Agora Jesus pegou a má notícia e liberou uma profecia contra ela. Não temas, crê somente e a menina será salva. Amém. Aprenda a guerrear as tuas guerras com a palavra que Jesus tem para ela. Ouça-me, você já parou para perguntar a Jesus qual palavra ele tem para o teu cenário de guerra? Para o cenário de guerra de Jairo não temas, crê somente, a menina será salva. O teu cenário de guerra que você vive hoje, qual a palavra o teu Jesus tem para você? Pensa no teu cenário de guerra agora. Possa ser teu casamento, qual a palavra Jesus tem para ele? Possa ser a tua vida emocional, qual a palavra Jesus tem para ela? Tua criação com os filhos, tua vida econômica, as tentações que você tem enfrentado, qual a palavra Jesus tem para você nesse tempo? Porque se você tiver uma palavra vinda de Jesus, não temas, crê somente e ela será salva, eu te prometo, você terá sustento, você terá perseverança, você terá força, você terá unção, porque a palavra de Jesus vai te sustentar em meio à tribulação. Qual a palavra? Qual voz que o Senhor tem falado ao teu coração agora? Possa ser não temas, crê somente, vai viver de novo. Não tenha medo. Possa ser, me entrega o teu tempo novamente, eu vou fazer mudar esse cenário. Possa ser, perdoa de uma vez por todas e abra mão do teu passado, eu vou te ungir novamente. Qual é a palavra? Você precisa de uma palavra vinda de Jesus hoje. Porque se você não tiver a palavra, você só vai ter a má notícia. A má notícia viria de qualquer jeito. A filha já estava para morrer. Já tinha hora marcada para a má notícia. Tem cenários da nossa vida que já tem hora marcada. Eu não estou te amaldiçoando, é verdade. Tem más notícias que chegam na nossa vida. Só que qual a diferença? Se a má notícia vai chegar de qualquer jeito, eu preciso decidir com quem que eu vou estar na hora que ela chegar. Na presença de quem você vai estar quando a má notícia chegar? Porque se você estiver na presença do Verbo encarnado e da Palavra de Deus, a hora que a má notícia chegar, você tem uma profecia para ir contra ela. Você tem uma palavra para ir contra esse tempo de angústia. Jairo, a tua filha morreu, não tem importância, não temas, crê somente porque ela viverá. Ai, 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 hein? Alguém arruma uma agenda da Assembleia de Deus para mim, por favor? Não temas, crê somente porque ela viverá. Combata as guerras da tua vida com as profecias que você tem ouvido do teu Deus, do teu Senhor. Aí sabe o que você faz quando você ouvir a voz do Senhor? Abaixa o volume da má notícia e diz, fica quietinho, fica quietinho, fica quietinho. E aumenta o volume da palavra de Deus. Não temas, crê somente e ela viverá. Sabe o que está acontecendo hoje? O Espírito de Deus está aumentando o volume da profecia ao seu respeito. Está aumentando o volume da palavra que você carrega para ir contra as más notícias que você ouviu no último mês ou até aqui. Não tem jeito, emprego difícil, salário não aumenta, não vai para frente.
Meu Deus, um cansaço brabo que não sai de mim. Não sei quais são as más notícias que você está ouvindo. Fulano decidiu ir embora, o outro não se converte por nada, já tentei de tudo. Eu não sei qual é a má notícia. Enfermidade, doença. Eu sei que essas más notícias hoje precisam abaixar o volume na tua cabeça. E a palavra de Deus precisa aumentar o volume no teu espírito, para que você caminhe por aquilo que os céus estão dizendo e não por aquilo que as más notícias estão tentando te fazer acreditar. Não temas. Crê somente, ela vai viver. Não temas, Jairo. Não temas, porque eu estou aqui com você. O relacionamento com Jesus vai te livrar do medo. Medo é a fé no diabo. Medo é a fé naquilo que o diabo está fazendo. Medo é fé. Pastor, como assim medo é fé? Se você tem medo, você acredita em alguma coisa. Medo é fé na coisa errada. É fé nas obras do diabo. Agora, confiar na palavra de Deus e ter relacionamento com Jesus vai te livrar do medo, na fé daquilo que o diabo está tentando fazer. Você vai saber quem está do teu lado, quem está com você e quem te deu uma palavra que baliza toda a tua história. E não vai ser um momento difícil da tua vida que vai te definir, mas aquilo que sai da boca de Deus vai definir a tua história. Agora Jesus chega e diz assim: Jairo, você está perseverando, você guardou a minha profecia e você guardou a minha palavra. Agora Jesus chega na casa de Jairo. Você conhece o final da história. Quando Jesus chega na casa de Jairo, eu só quero ressaltar isso, ele tira todo mundo que estava lá chorando, rindo. A palavra do Senhor diz que tinha pessoas até que riam de Jesus. Olha a ousadia daquele povo tão zombador daquela época. E Jesus manda sair todo mundo. Por quê? Existem alguns ambientes que Jesus quer romper na tua vida, mas você vai ter que abaixar a voz da distração dos outros. Vai ter que tirar pessoas que não estão na mesma conexão, não estão na mesma caminhada, na mesma pegada. Então Jesus te dá uma palavra no teu secreto e as pessoas à tua volta falam o contrário, te distrai, te leva para outro tipo de vida. Irmão, sai daí. Jesus tirou aquelas pessoas antes dele entrar, e ora que ele era Jesus. Uma palavra dele fazia o milagre acontecer, mas ele nos ensinou um princípio. Quer viver milagre? Afasta as distrações da tua vida. Afasta a falta de fé ou pessoas que estão tentando levar você por um caminho que não é o caminho que o Senhor tem para você. Jesus tira aquelas pessoas daquela casa e ele entra. E olha o que acontece. Lê de novo comigo o texto, por favor. Olha o que acontece. Agora no verso 54, no verso 50. Aqui. Verso 54, olha o que acontece. Entretanto, ele tomando-o pela mão, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. E voltou-lhe o espírito a ela, e imediatamente se levantou, e ele mandou que dessem de comer. O que está acontecendo aqui é que há muitos anos, não havia um milagre como esse. Houve 10 episódios de ressurreição na palavra, 10. E até esse episódio só tinha acontecido 3 em todo o Antigo Testamento. De Gênesis a Malaquias, somente 3 episódios de ressurreição. E de Malaquias até Mateus se passaram 400 anos até que Jesus se manifestasse. Aquele homem não tinha fé na ressurreição. Ele nem sabia que poderia haver ressurreição. Só que o que está acontecendo agora, Jesus está com um homem que passou pelo processo de correr o risco. Ele não quis ser um crente comum. Passou pelo processo de humilhação, ele se esvaziou de si mesmo. Passou pelo processo de caminhar com a palavra: Jesus, eu te trago para o meu dia a dia. Passou pelo processo de ir contra as más notícias. A má notícia veio, ele diz: não temas, crê somente. Ele viveu a profecia. Esse homem viveu as etapas. E é impossível na vida de alguém que vive as etapas do Evangelho, que se submete à palavra de Deus, é impossível não viver romper sobrenatural. O que está acontecendo agora é que muitos anos não se havia um milagre como esse. Mas agora, imagina comigo Jesus na casa de Jairo. Depois de todos esses processos, meu Deus. A menina está deitada na cama, todo mundo sabia que ela estava morta.
Jesus teve que adiantar, mexer no Kairos, mexer no Cronos, mexer no Aion, na eternidade. Porque agora Jesus está segurando a mão daquela menina, ele dá um comando, Talita cumi. Quando Jesus fala Talita cumi, no reino espiritual, não tem ontem, hoje e amanhã. Passado, presente e futuro, não tem minutos, não tem hora. É um eterno agora. O espiritual está vendo o que está acontecendo. Imagina os anjos se ajeitando agora. A gente vai ter que enviar algum poder especial para a terra. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Os céus vão ter que abrir, vão ter que rasgar. Por quê? Porque Jesus está falando que a menina tem que voltar. Porque a voz do Criador, a voz do Verbo, a voz do Autor da vida, simplesmente resolveu dar um comando para ela viver de novo. Os anjos se agitando nos céus, os querubins, os serafins, os arcanjos. Meu Deus, o Pai dizendo, vai meu filho, você que comanda aí, manda ver. O Espírito Santo dizendo, ai, 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 eu tenho que fazer alguma coisa. Porque a voz de Jesus simplesmente disse, eu quero que você volte a viver. E quando a voz de Jesus fala, não existe ninguém nem nada que possa impedir. Não existe macumbaria, trabalho feito. Ih, esquece, irmão, bruxaria, para com isso. Não existe, mas eu estava na vida de pecado. A voz de Jesus vem rasgando a vida de pecado. A voz de Jesus vem rasgando as cordas de iniquidade, libertando você por dentro. Mas eu estava fraco, eu perdi a fé, eu queria ir embora. A voz de Jesus do bom pastor deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. É a voz de Jesus que faz nascer, ressuscitar. A voz de Jesus que traz, aonde só havia bagunça e caos, a voz de Jesus traz um novo começo. A voz de Jesus traz novas oportunidades. Por quê? Porque alguém quis conhecer Jesus. Alguém quis andar com Ele. Alguém quis viver o processo de humilhação. Alguém quis acreditar na palavra que recebeu. E se num ambiente como esse, numa noite como essa, houver um como Jairo, que diz, Senhor, eu recebi uma notícia, eu estou sendo humilhado, eu estou aqui tentando caminhar contigo, eu não te expus muito ainda para os outros, estou até com vergonha, mas eu acredito nessa palavra. Se tiver um que acredita, então a mesma experiência que aconteceu com Jairo pode acontecer hoje também. Não, eu não estou falando, talvez você não tenha ninguém morto para ressuscitar hoje, mas talvez seja áreas da tua vida. Talvez existem áreas da tua vida que precisa viver de novo para Jesus. Talvez é o teu ministério que precisa ressuscitar hoje de uma vez por todas. A tua fé precisa viver. Tua caminhada com Deus precisa voltar. Ai, 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 teu ânimo precisa voltar, tua esperança, tua alegria. Tua vontade de querer acordar todos os dias e viver para Deus. Sabe vontade de viver? Tem pessoas que perderam a vontade de viver. Para que eu vou me arrumar? Para que eu vou cuidar da minha saúde? Para que eu vou na igreja? Para que eu vou fazer novos amigos? Não, eu não quero mais nada, eu só quero sobreviver o restinho da minha vida. Para! A minha oração hoje é que a voz de Jesus mais uma vez rasgue os céus e pegue você aí. E encontre o teu interior aí e te faça você ver que você não está morto não, meu amado. As áreas da tua vida não morreu não, pode estar dormindo, mas a voz de Jesus acorda elas. A voz de Jesus desperta você por dentro e te faz viver outra vez. Mas eu não tenho unção, Jesus é o dono da unção. Eu não tenho alegria, Jesus te dá alegria. Eu não tenho força, Jesus te fortalece. Ele diz, diga ao cansado, eu sou forte. Tudo começa com alguém que acredita na pregação do Evangelho. E se hoje você acredita na pregação do Evangelho, esse é um bom momento. Por favor, feche os teus olhos. Da forma que você achar que deve, fala com o Senhor um instante. Nós queremos provocar um milagre de ressurreição nessa noite. Nós queremos provocar um cenário de ressurreição. Queremos provocar um cenário onde Jesus possa falar ao teu interior agora. Talvez você já ouviu essa palavra, já conhece essa mensagem. Não tem importância. A mensagem pode ser repetida, a unção é fresca. A mensagem pode já ser conhecida, mas a unção do Espírito é nova. A unção de ontem foi para ontem. A unção da casa do oleiro foi para a casa do oleiro. Tem coisa nova hoje, meu Deus do céu.
Então fecha os teus olhos e começa a mergulhar aí no teu lugar. Começa a rasgar o teu coração, você que está aqui, você que está me vendo pelo YouTube, pelo Spotify, você que está ouvindo essa mensagem perto e longe, em outros países, seja tocado pelo Espírito Santo agora. Nós declaramos a voz de Jesus aí te ressuscitando, a voz de Jesus segurando a tua mão agora dizendo: Talita cumi, levanta-te, levanta-te, volta a respirar, volta a viver, volta a ter ânimo na tua vida. Vamos lá, alguém. Meu Deus, o Espírito de Jesus está aqui nessa noite. O Espírito de Jesus está tocando no teu coração. Sinta a presença do Senhor aí. Se Ele te tocar, não resista, se entrega a Ele. Se Ele te tomar no teu lugar, também não resista. Deixa Ele fluir, deixa Ele fluir. Espírito de vida, Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, nós convocamos o ruá do Senhor, o ruá do Senhor sobre a tua vida. Quem disse que você morreu? Quem disse que você está morto, está morta? Não está não. Quem disse que não vai para frente? Quem disse? Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Jesus está te dando uma palavra agora contra as más notícias da tua vida. Nesse momento o Espírito Santo está te dando palavra, profecia, e você vai caminhar sobre ela. Você vai exercer ela nos momentos difíceis. Quando o diabo vier tentar atacar, você vai dizer: está escrito, assim diz o Senhor. Está escrito, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Vamos lá, alguém. À medida que você for sendo tocado e achar que deve, se coloca de pé.